Às vezes é muito importante que a gente pare para pensar no porquê nós estamos tomando certas atitudes, no porquê nós estamos tendo certas ações. Eu comecei a alisar o meu cabelo quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, né? Uma criança. E aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a me questionar, sabe? Por que eu aliso o meu cabelo? Por que eu me incomodo quando as pessoas perguntam sobre meu cabelo natural? Por que eu não acho meu cabelo natural bonito? Fui percebendo também outras questões, como racismo estrutural, entre outras coisas, mas eu fui tentando também entender o porquê que eu tinha ali aquela ação. E aí eu fui percebendo que, na verdade, isso era mais um resultado do meio do que qualquer outra coisa. Eu convivi com pessoas majoritariamente brancas, né? A minha família e enfim. Então eu via toda a minha família com cabelo liso, minha mãe, minhas tias, minhas primas, minha avó. E aquilo ali pra mim era muito comum. Aquilo ali pra mim era muito normal, né? Então eu muito mais normalizava aquilo ali pra mim. Aquele contexto ali do cabelo alisado era mais uma questão de me colocar como semelhante pro meio que eu vivia do que qualquer outra coisa. E aí eu lembro o exato momento que eu mesmo olhei assim no espelho e me questionei, por que eu aliso meu cabelo? Por que eu faço isso? E eu não consegui me responder, eu não consegui nem entender. E foi naquele momento que eu pensei assim, nossa, então talvez isso não era uma escolha, talvez isso só foi, enfim, eu fui indo ali pela maré, né? Uma criança não tem o entendimento de tantas questões assim, e aí, né, enfim, eu falei que eu não queria mais ter o cabelo cacheado, e é isso, eu lembro na época que eu insisti bastante pra minha mãe, falando que não, eu não quero, não quero, não quero, não quero, e aí ela ainda tentou me convencer, meu pai então, que meu pai amava o meu cabelo cacheado, meu pai, né, como homem preto ali, ele sempre gostou muito do meu cabelo cacheado, ele falava que era uma das coisas que mais lembrava, né, a família dele e tal, em mim, essa característica, porque eu, né, pareço muito mais com a família da minha mãe do que com a família do meu pai. E aí eu lembro que eu falei, não, eu quero, porque eu quero alisar e tal, enfim. E eu não consegui me responder. Eu mesma não consegui eu me questionei e eu não consegui me responder. E aí foi quando eu falei assim, peraí, então isso não é uma opção. E é muito importante que a gente entenda isso. Quando a gente se questiona algumas coisas e a gente mesmo não sabe responder, talvez isso não tenha sido uma escolha. Talvez isso tenha sido apenas o resultado do meio. Talvez isso tenha sido apenas o jeito que deu para ter na vida. Não, de fato, uma decisão que era sua. E quando eu entendi isso, eu lembro que eu pedi pro meu pai raspar o meu cabelo, que foi muito simbólico, meu pai também cabeleireiro e tal. E eu falei, eu quero começar do zero. Eu quero raspar o meu cabelo. Ele, não, vamos cortando aos poucos, fazendo a transição. Eu falei, não, eu quero raspar, eu quero começar do zero. E aí eu lembro que eu cortei meu cabelo quase que na zero, assim, se não me lembro, acho que foi na 1, sei lá. E aí parece que deu um estalo na minha cabeça depois desse dia, né? Tem uns 10 anos atrás isso. Parece que deu um estalo na minha cabeça, eu fiz assim. Foi quando eu falei, caraca, peraí, meu Deus. A partir daquele momento, essa chavinha que virou fez com que eu parasse de viver as coisas no automático. Eu comecei a racionalizar muito mais as minhas decisões. Eu comecei a entender mais sobre tudo o que eu fazia. Eu comecei a prestar muito mais atenção em toda decisão que eu tomava. Peraí, eu quero tomar essa decisão ou eu estou tomando essa decisão porque estou sendo influenciado, porque é muito normalizado nesse meio aqui a qual eu estou vivendo. E eu lembro que quando eu entendi isso, pode parecer uma coisa pequena, né? É só raspar um cabelo e tal, mas muitas vezes é um passo que você precisa dar, que pode não ser tão grande visto assim pelas pessoas, mas que vai ser um passo muito grande dentro de você. E eu lembro que a partir daquele momento eu parei de ver a vida mesmo assim no automático, sabe? Eu comecei a observar muito cada ação que eu tinha. E aí eu lembro, né, que as pessoas elas se espantaram porque eu tinha o cabelo bem grande e tal. Do nada eu apareço careca. E a resposta que eu dava era sempre essa: eu preciso ter o poder de escolha, eu preciso entender primeiro o que eu tenho aqui para ter o poder de escolha se eu quero ou não. Porque como eu era uma criança, quando eu comecei a alisar meu cabelo, eu nem lembrava mais como era meu cabelo, né? Eu nem lembrava, nem sabia mais como era meu cabelo. E aí eu ficava pensando assim, né? Isso me dava muita força. Era um pensamento que me dava muita força. Não, você precisa conhecer para você saber se você gosta ou não. Então todas as vezes que eu via meu cabelo bem curtinho assim mesmo, e eu ficava, meu Deus do céu, para que eu fui fazer isso e tal, eu pensava, não, eu preciso ter o poder de escolha.
Eu preciso entender como que o meu cabelo é, como que ele funciona, e se eu não me adaptar, tá tudo bem, eu não me adaptei. Mas e se eu amar o meu cabelo? E se eu me adaptar super ao meu cabelo? E hoje eu não me vejo com outro cabelo. Hoje eu não consigo me enxergar de outra maneira, sabe? Eu entendi muito mais sobre meu autoconhecimento, eu entendi muito mais sobre mim, eu entendi muito mais sobre vários processos dentro de mim, né? E às vezes, para você, pode não ser um cabelo que vai te fazer girar essa chavinha, mas podem ser outras ações que você muitas vezes precisa tomar, que tá ali no cantinho que você não toma e que você só precisa rever suas ações. É por isso que eu disse, muitas vezes a gente precisa parar para pensar, a gente precisa entender. Por que eu estou fazendo isso? Observa todos os movimentos que você faz na sua vida. Observa tudo que você faz na sua vida e se questiona o porquê você está fazendo isso. O porquê você está nesse relacionamento, o porquê você está estudando tal coisa, o porquê você usa o seu cabelo desse jeito, o porquê que você se veste dessa forma. Muitas vezes a gente precisa entender, porque muitas das vezes a gente só está tomando atitudes inconscientes. E a gente não está percebendo o quanto que essas atitudes, elas estão no automático. Elas simplesmente estão no automático na nossa vida. Então vale muito a pena a gente se questionar de vez em quando o porquê dessa minha ação, o porquê que eu faço isso, o porquê que eu faço aquilo. Não para gerar uma grande crise existencial, mas muitas vezes você vai ver coisas em você, você vai ter descobertas em você que você nem imagina. E eu lembro, como eu falei pra vocês, foi uma virada de chave. Parece que quando eu zerei a minha cabeça, quando eu raspei meu cabelo, parece que eu apertei um botãozinho de tipo... Racionalize tudo que você faz, racionalize tudo que você deseja. Pense antes de você agir. Racionalize o que você quer. Você tem poder de escolha. E aí, isso realmente mudou a minha cabeça, assim. Isso realmente mudou muita coisa dentro de mim. De verdade. Eu comecei a entender mesmo, sabe? Quem eu era, né? Eu comecei a prestar muito mais atenção em quem eu era. Eu comecei a prestar muito mais atenção nas minhas escolhas. Eu comecei a prestar muito mais atenção no que eu queria pra mim. E muitas vezes é só isso que a gente precisa, né? Às vezes é esse estalo que a gente precisa. E pra mim foi um divisor de águas muito grande, né? Eu ter parado de alisar meu cabelo, ter entendido quem eu era, mais sobre a minha personalidade, parece que assim, sei lá, eu virei uma caixinha de Pandora, né? Parece que eu pensei, sei lá. Eu falei, nossa, então eu sou assim. Parece que a minha personalidade ficou mais forte, parece que a minha cabeça ficou mais forte, parece que, enfim, eu comecei a entender mais sobre muita coisa. E eu não estou falando isso porque eu sou contra, né? Antes que vocês pensem, meu Deus, ele é contra quem alisa cabelo. Não, eu acredito que cada um se entende de uma maneira. E muitas vezes você alisando o seu cabelo que vai ter esse inverso. Você vai ter cabelo cacheado a vida inteira, aí do nada você vai alisar seu cabelo e você vai falar, meu Deus, era isso que eu queria. Esse é o poder de escolha que muitas vezes pode ser pra você, o inverso. Não você raspar o seu cabelo e passar por uma transição, mas você alisar o seu cabelo e se entender mais com o cabelo alisado, e tá tudo bem. Não é esse o ponto. O ponto é, muitas vezes nós não nos questionamos, nós não questionamos as nossas atitudes, não questionamos o que a gente está fazendo, e a gente vive no automático. Então, vez ou outra, a gente precisa se questionar. Por que eu tô fazendo isso? Sabe? Eu acho que muitas vezes esse questionamento, ele pode nos levar para lugares muito maravilhosos. E a gente parar de viver no automático, parar de viver muitas vezes de acordo com o que as pessoas querem e começar a se entender. Começar a entender o que a gente quer, começar a entender quem nós somos. Eu acho que isso faz muita diferença.